sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nesta congregação nós seremos alimentados, nutridos espiritualmente pela palavra de Deus que está no capítulo de número 6 do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 6, a conhecida história de Daniel na cova dos leões, está registrada aqui nesse capítulo, em nome de Cristo Jesus. Daniel, capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá,
não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aleluia. Esse capítulo 6, nós vamos ver, que nós lemos agora, né? Nós vamos ver aqui dentro um tema muito importante, que é o tema da nossa pregação de hoje: o significado bíblico de inocência. Muitas vezes nós podemos errar
atribuindo culpabilidade a quem não tem culpa, e também podemos errar atribuindo inocência a quem não tem inocência. Então, a inocência é um tema importante dentro da palavra de Deus, que nós vamos analisar a partir deste capítulo 6 de Daniel. Então, fiquem todos atentos. Este capítulo 6, ele está localizado no final da primeira parte do livro de Daniel. Esse livro de Daniel, ele se divide em duas partes. Na primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele é um livro histórico. O que aconteceu aqui não são parábolas, não são metáforas, não são lendas contadas ou inventadas. O que aconteceu aqui são eventos históricos, fatos históricos, ok? Coisas que verdadeiramente ocorreram. E a partir do sábado que vem, pela graça de Deus, nós vamos entrar na segunda metade do livro de Daniel, do capítulo 7 até o capítulo 12, ele se transforma em um livro profético. E essas profecias, dentre essas profecias, existem profecias que já se cumpriram e, portanto, elas não têm mais nada a ver conosco hoje. Mas existem profecias que ainda vão se cumprir, que estão se cumprindo hoje no tempo presente e que vão se cumprir aí no nosso futuro próximo, quanto mais se aproxima a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós vimos que esses primeiros 6 capítulos, do capítulo 1 ao 4 foi o governo na Babilônia de Nabucodonosor, e os capítulos 5 e 6, Belsazar e Dario. Esses 2 capítulos estão divididos assim. O capítulo 5, que nós vimos sábado passado, foi o reino de Belsazar. Esse Belsazar, ele era babilônico e descendente de Nabucodonosor. Foi o último da dinastia de Nabucodonosor no Império Babilônico. Esse Império Babilônico perdeu força diante de um grande império que surgiu naquela época, que é chamado Império Medo-Persa, que foi a junção de 2 impérios, o Império da Terra-média e o Império da Pérsia. Esses 2 impérios se uniram para tentar conquistar o mundo daquela época e se fortaleceram em um único império, chamado Império Medo-Persa. E o rei Dario, que nós lemos hoje aqui no capítulo 6, foi o primeiro rei deste Império Medo-Persa, que tomou a Babilônia, tomou o poder da nação Babilônia, dominou sobre a Babilônia. Babilônia é onde hoje é o Iraque. O Império Medo-Persa tomou o poder daquela região e, claro, tomou então o poder sobre a nação de Israel, que estava no cativeiro babilônico. Então, o povo de Deus da antiga aliança estava também aí presente lá na Babilônia. Sob então aqui o governo do rei Dario, o principal chefe soberano aí daquela época do Império Medo-Persa. Então, hoje nós estamos aqui com o capítulo de número 6, cujo título é o nome desse rei Medo-Persa, o rei Dario. Este capítulo, ele tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução está nos primeiros 3 versículos, cujo título é Daniel honrado. Porque o rei Dario, quando começou a governar sobre a Babilônia, ele constituiu, como diz no primeiro versículo, 120 sátrapas. Que nome feio, né? Sátrapas. Sátrapas é o que nós conhecemos hoje como ministros. Ministros de governo, tá? Ele estabeleceu 120 ministros, dividiu esses ministros em 3 grupos,
E cada um desses grupos tinha um presidente, e o presidente de um desses grupos era o próprio Daniel. Só que Daniel se tornou assim tão eficiente nesse cargo que ele estava tendo ali, que o rei pensou em colocá-lo como presidente de todos os demais, acima dos outros presidentes, acima de todos os ministros. Ele estaria única, exclusivamente abaixo somente do próprio rei Dario. E isso então encheu aqueles ministros e aqueles outros presidentes de inveja, de ciúmes. Eles então tentaram perseguir a Daniel, e nós lemos então essa história, e Daniel foi parar então na Cova dos Leões, que é o título do desenvolvimento do capítulo, do versículo 4 até o versículo 28, e nós conhecemos bem a história de Daniel aí sendo lançado na Cova dos Leões. Antes de prosseguirmos, vamos entender o sentido espiritual. Por isso que isso aqui não é apenas uma história, isso aqui é palavra de Deus. Como palavra de Deus, vamos entender o sentido espiritual aqui da Cova dos Leões. O primeiro sentido espiritual da Cova dos Leões é este: Daniel representa a cada um de nós. Daniel representa todos os filhos de Deus, espalhados no mundo, espalhados na terra. Daniel representa a todos os filhos de Deus. O mundo em que nós vivemos representa a Cova dos Leões. O mundo onde nós estamos é a Cova dos Leões. Os leões representados aqui é o sistema mundial, chamado mundanismo, chamado secularismo, aonde o príncipe desse sistema, o príncipe desse mundo é o diabo, e os sátrapas do diabo são os demônios, os anjos decaídos, e os outros sátrapas do diabo, também ministros de Satanás, são todos os homens pecadores, todas as pessoas que não são convertidas, todas são ministros de Satanás. Paulo declarou em Efésios capítulo 2, versículo 2, que todas as pessoas que não são convertidas, elas estão seguindo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. O diabo atua em todas as pessoas que não são convertidas. É por isso que o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Toda vez que eu falo isso, eu explico que mundo existem dois: o mundo cosmológico e o mundo antropológico. O mundo cosmológico é a natureza criada por Deus, que contém aí os seus 3 reinos da natureza: reino animal, reino vegetal, reino mineral. Não é esse mundo que jaz no maligno. O mundo que jaz no maligno é o mundo antropológico, é o mundo dos homens. Os homens sem Deus são homens possuídos pelo maligno. Tira da sua cabeça que uma pessoa possuída é aquela pessoa que cai no chão e fica lá naquele streamlick. Não. A pessoa possuída pelo diabo é aquela que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, aquela que não tem Jesus na sua vida, aquela que não é convertida a Jesus Cristo.
A maioria dessas pessoas não estão dando streamlink por aí, elas estão andando normalmente, como se fossem pessoas normais, mas elas são pessoas possuídas pelo diabo, porque elas são posse, é daí que vem a palavra possuída. Elas são posse, elas são propriedade de Satanás. O diabo é quem usa essas pessoas. O diabo é quem distorce a mente delas. O diabo é quem fala mentiras através delas. O diabo é quem age nos desejos carnais delas, nas vontades carnais delas e no estilo de vida desviado delas. São pessoas guiadas pelo espírito maligno. Todas essas coisas que compõem o sistema desse mundo e todos os elementos que fazem parte desse sistema, Satanás, os demônios e os homens sem Deus, são leões querendo nos devorar, querendo devorar os filhos de Deus, porque eles odeiam tudo o que é de Deus. Quando você lê no Salmo 2, você lê Davi declarando exatamente isso, tá? O antagonismo que existe do mundo contra Deus. O mundo odeia Deus. O mundo, os seus príncipes, os seus governantes, os seus cidadãos, eles são contra Deus e contra o seu Cristo, contra o seu ungido, contra Jesus, contra a verdade, contra a palavra de Deus. Nós, filhos de Deus, aqui na terra, estamos na cova dos leões. E só não somos devorados por eles, porque o Senhor é quem nos guarda. Como guardou Daniel lá na cova dos leões, o Senhor nos guarda nesse mundo para não sermos consumidos, para não sermos devorados nesse mundo. Nós podemos perguntar, como o salmista perguntou: de onde virá? Para os montes levanto os olhos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele é o nosso guarda. Em hebraico fala shomer. Quer aprender uma palavrinha em hebraico aí? Em línguas fala aí shomer. Shomer é guarda. O Senhor é o nosso shomer. O Senhor é o nosso guarda, que diz a palavra que não dorme e nem dormita. O guarda de Israel, o guarda de Edivaldo, o guarda de Michele, né, o guarda de Carlos, o nosso guarda está cuidando de nós. Você percebeu também que Daniel ficou na cova dos leões durante a noite. Durante a noite ele estava na cova dos leões. Essa noite representa as trevas que envolvem o mundo, a escuridão espiritual que envolve a humanidade. A humanidade está no escuro, está nas trevas. É hora das trevas. Na hora das trevas, os filhos de Deus estão na cova dos leões, mas Deus fecha a boca dos leões e os impede de causar dano aos filhos de Deus. Davi chamou a cova dos leões de outro nome, chamou de o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E ainda andando no vale da sombra da morte, ele disse: mesmo andando no vale da sombra da morte, a certeza, a convicção que eu tenho é que bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O nosso mundo, essa cova dos leões, é um mundo de tribulações, é um mundo de aflições, onde Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas o livro dos Salmos diz assim que o nosso Deus é socorro bem presente nas tribulações. E nós estamos aqui vivendo
o cumprimento daquilo que Jesus prometeu quando ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não importa onde você esteja, não importam as circunstâncias em meio às quais você esteja vivendo, não importa como os leões estão rugindo contra você, aquele que te guarda é mais forte, e te protege, e te livra, e te sustenta, e te provê, e te mantém. Esse é o significado espiritual, amados, da cova dos leões. Não fique pensando, muita gente lê esse livro e pensa assim: será que se eu fosse lançado na cova dos leões? Não, não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar que você já está lançado na cova dos leões. E Deus nos protege de todos eles. Quando o dia amanheceu, o rei foi lá e abriu a pedra e tirou Daniel de lá. Quando essas trevas acabarem e o sol da justiça nascer, quando o rei Jesus voltar, ele vai nos tirar para sempre da cova dos leões, totalmente ilesos, porque ele é o nosso rei, ele é o nosso Deus, que enquanto nós estamos aqui na cova dos leões, o rei Dario não dormiu, ele ficou em vigília. Enquanto nós estamos na cova dos leões, o nosso rei não dorme, ele está em vigília, orando ao Pai, intercedendo por nós, à destra de Deus, até que o novo dia, o novo amanhecer do dia eterno alvoreça e o nosso rei venha nos tirar para sempre desse lugar. Aleluia. Esse é o significado espiritual aqui da cova dos leões. Por isso, essa é uma das razões pelas quais Deus livrou Daniel, porque Deus quis que essa história fizesse parte da palavra de Deus, e fazendo parte da palavra de Deus, ela se reveste de todo esse significado espiritual. Essa é a lição que Deus está dando para nós. Aleluia. Essa é a lição que Deus está dando para nós. Por que isso é importante dizer isso? Porque Daniel aqui foi livre da cova dos leões. Mas, por exemplo, quantos cristãos, quantos crentes em Cristo Jesus, no século I, no século II, principalmente no século II, nas perseguições do Império Romano contra os cristãos, matando muitos cristãos de várias formas, e uma dessas formas era fazer os cristãos serem devorados por leões. Muitos cristãos, famílias inteiras de cristãos, de gente de Deus, de gente cheia do Espírito Santo, foram devorados por leões. E Deus não fechou a boca dos leões. Deus deixou esses leões comerem, porque essa foi a forma como Deus escolheu para que eles glorificassem o Senhor na sua morte. Porque filhos de Deus glorificam a Deus com a sua vida e glorificam a Deus com a sua morte. Você lê nos livros de história da igreja, não na Bíblia, mas em livros de história da igreja, por exemplo, a história de um homem de Deus chamado Policarpo, que foi um discípulo do apóstolo João. Um discípulo do apóstolo João, que quando o apóstolo João era o único apóstolo vivo, no fim do século I, Policarpo ainda era jovem, e o apóstolo João evangelizou Policarpo, e Policarpo passou a pregar o evangelho. Depois que o apóstolo João morreu, ele continuou pregando o evangelho no século II, que foi o século das maiores perseguições, e Policarpo foi um desses que foi comido pela boca dos leões. E antes de soltarem leões para comê-lo, permitiram a ele dizer as últimas palavras:
E ele falou assim, ó: vocês vão ver esses leões comerem a minha carne. Isso vai ser para vocês um ensinamento. Assim como esses leões comem a minha carne, eu quero que vocês comam a palavra de Deus e se alimentem do Evangelho de Jesus Cristo. Soltaram os leões o comeram. Devoraram. Até o fim da sua vida, deu testemunho de Cristo Jesus. Estão vendo? Então Deus livrou Daniel aqui, porque ele não era esse o propósito de Deus na vida de Daniel, que ele morresse como um mártir aqui, comido pelos leões. Deus não tinha para ele esse propósito. Então Deus usou este evento para manifestar o seu poder de livramento, mostrando como ele também nos livra de muitos leões que estão à solta por aí, tá? Para dar para nós essa lição espiritual. Glória a Deus. Então, de todo esse texto que nós lemos aqui, né, eu orei ao Senhor e Ele mandou que eu falasse com vocês acerca do versículo 22, onde Daniel respondeu ao rei, quando de manhã o rei foi lá abrir a cova, encontrou Daniel vivo, e Daniel respondeu assim no versículo 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Vamos repetir? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Muito bem, irmãos. A partir desse texto é que o Senhor me deu esse tema que eu já comecei introduzindo com vocês hoje, a inocência. Porque Daniel diz para o rei Dario que o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Por quê? Aí Daniel disse: porque foi achada em mim, por isso eu sublinhei ali no slide, inocência diante de Deus. Inocência diante de Deus. Bom, antes de falar mais sobre inocência, deixa eu explicar uma coisa a mais aqui nesse contexto e por que foi achada inocência em Daniel. Estas autoridades estabelecidas pelo rei Dario, esses ministros e presidentes que estavam ali contra Daniel e perseguindo a Daniel, eles resolveram manipular a autoridade real, a autoridade do rei Dario. Fizeram isso com muita inteligência, tá? Para criar uma lei, para baixar um decreto, criar uma lei, baixar um decreto de que por 30 dias ninguém na Babilônia invocasse o nome de nenhum Deus e nem pedisse ajuda para nenhum homem, mas invocasse somente o rei Dario, procurasse somente o rei Dario. Daniel ficou sabendo dessa lei, e Daniel não obedeceu a essa lei. Daniel continuou na sua rotina de lá no seu quarto, abrir as janelas que davam lá para a direção de Israel, para a direção de Jerusalém, e lá ele se ajoelhava 3 vezes por dia e invocava o nome do Senhor, sem estar escondido de ninguém, todo mundo vendo isso. Olha, eles decretaram uma lei e Daniel desobedeceu essa lei.
é muito importante que nós entendamos a diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é constituída por Deus. A Bíblia diz isso. Toda autoridade é constituída por Deus, porque os três poderes não emanam do povo, pelo povo e para o povo, como reza a definição de democracia. Isso é mentira. Nenhum poder emana do povo. Todo poder emana de Deus. E a palavra que diz isso é Isaías 33, 22. Olha, fácil de decorar, hein? Repita aí. Isaías 33, 22. Fácil, ó. 2, 3, 2, 2. 3, 3, 33, 33, 22. O Senhor é o nosso juiz, o representante máximo do poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, representante máximo do poder legislativo. O Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Aí estão os três poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes não emanam do povo. A definição de democracia é mentirosa. Esses poderes emanam de Deus. Mesmo que homens ou mulheres que ocupem algum cargo nesse poder não sejam convertidos. O governador da Judéia na época de Jesus, Pôncio Pilatos, não era convertido. E Jesus disse para ele: tu não terias nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado. É de Deus. Esses poderes são de Deus, não são dos homens. E não é da população, e não é do povo, é de Deus. Então toda autoridade é constituída por Deus. E essas pessoas que são ali colocadas em posição de autoridade, elas têm autorização. Autorização vem de autoridade. Elas têm autorização de criar leis que facilitem a vida do povo, que governe bem o povo, a conduta do povo, mas essas leis não podem ultrapassar a santidade de Deus e os critérios santos da palavra de Deus. Então, os homens fazem leis boas e que devem ser obedecidas, e desobedecê-las é pecado. Por exemplo, é lei que nós, ao dirigirmos, estejamos usando o cinto de segurança, e que todo mundo que está no carro também esteja usando o cinto de segurança. Isso é lei. Essa lei é boa, isso é autoridade, isso é bom para a nossa segurança, de quem está dirigindo, de quem está dentro de um automóvel. É uma lei que deve ser obedecida, e quem desobedece está pecando, porque é uma lei de legítima autoridade. No caso, autoridade de trânsito. No caso, legislação de trânsito. Ok? Então, muitas leis são boas, úteis, necessárias e devem ser obedecidas, porque são leis instituídas em autoridade, por quem está em posição de autoridade. Agora, quando essas pessoas que estão em posição de autoridade, elas abusam da autoridade, ultrapassam os limites, porque o único que não tem limites é Deus. Nosso Deus é ilimitado. Mas a autoridade que Ele dá aos homens é uma autoridade limitada. Eles não podem ultrapassar certos limites. E quando essas pessoas que estão em posição de autoridade
ultrapassam, criam leis que ultrapassam a santidade de Deus e os critérios de santidade da palavra de Deus, essas leis não são leis de autoridade. Essas leis são leis de autoritarismo. E nós, filhos de Deus, não temos que obedecê-las. Como Pedro declarou no livro dos Atos dos Apóstolos, convém obedecer a Deus antes que aos homens. Nós obedecemos leis de autoridade, mas não temos que obedecer leis de autoritarismo. Daniel entendeu isso, que essa lei que eles baixaram ali, esse decreto que eles baixaram ali, não tinha nenhuma razão de ser. Não era uma prova de autoridade, era uma prova de autoritarismo. Nenhum bem traria isso para o povo, não faria diferença nenhuma. Só faria as pessoas ficarem oprimidas para não invocarem os seus deuses ou pedir ajuda a qualquer pessoa. Daniel não obedeceu. E ao não obedecer, ele não estava pecando. Quem desobedece ao autoritarismo não está pecando diante de Deus. Nós obedecemos a autoridade legítima quando eles legislam dentro dos padrões da santidade de Deus e da palavra de Deus. Se ultrapassar os padrões da palavra de Deus, se ultrapassar os padrões da santidade de Deus, não temos que obedecer. Se tiver uma lei obrigando um pastor a realizar um casamento de pessoas do mesmo sexo, nós, como pastores de Deus, dizemos: eu vou desobedecer essa lei, porque ela ultrapassa a santidade de Deus e ultrapassa a palavra de Deus. E quem legisla sobre mim, em primeiro lugar, é Deus, e a sua palavra é a sua lei, que ninguém pode burlar. Quando qualquer nação coloca uma lei, impõe uma lei como esta, ela não está usando de autoridade, está usando de autoritarismo. E, portanto, o autoritário perde autoridade diante de Deus. Porque ninguém pode ser obrigado a pecar, ninguém pode ser obrigado a cometer iniquidade, como essas legislações iníquas e autoritaristas querem fazer. Foi por isso que Davi foi achado inocente diante de Deus, porque ele não pecou, abrindo sua janela e orando a Deus 3 vezes por dia. Orar não é pecado. Ele não errou em nada. Ele é inocente diante de Deus. Entenderam? A autoridade é legítimo. Autoritarismo é ilegítimo. É ilegítimo. E quem é de Deus, legisla contra aborto e também legisla contra armas. É uma incoerência dizer: nós somos contra o aborto, mas somos a favor de armas? Não, senhor, Deus não é a favor de armas. Somos contra o aborto porque somos a favor da vida, mas vamos apoiar as armas que tiram vidas? Isso é do diabo. E quem legisla nisso perde autoridade. Está com autoritarismo, usando de autoritarismo. O autoritário é aquele que usa a posição de autoridade que Deus lhe deu para legislar contra Deus e contra a sua palavra. Nós não ultrapassamos a palavra de Deus, porque tudo que ultrapassa a palavra de Deus é anátema. Agora vamos aproveitar no final da nossa preleção de hoje,
essa questão da inocência. De acordo com os padrões da palavra de Deus, existem dois tipos de inocência que eu coloquei agora nesse próximo slide que vocês vão ver aqui. Inocência essencial e inocência atual. Inocência essencial tem a ver com o ser. E inocência atual aí não tem nada a ver com atualidade, tá? Atual ali tem a ver com atos, tá? Atos cometidos por alguém, como a pessoa age, o que a pessoa faz, tá? O que a pessoa faz. Bom, os primeiros seres humanos que experimentaram inocência essencial foram os nossos primeiros pais, os primeiros patriarcas da humanidade, Adão e Eva. Adão e Eva tiveram a experiência de experimentar no seu ser, isso significa essência, essência vem de ser, eles experimentaram no seu ser a inocência essencial. Eles eram inocentes até o dia em que eles pecaram. Quando eles pecaram, eles perderam a inocência essencial. Só que eles tinham um pacto com Deus, uma aliança com Deus, chamada de aliança adâmica, que era o seguinte: como eles pecaram, eles foram responsáveis por esse pecado passar a toda a raça humana, e desde o pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos vêm ao mundo em estado de pecado, vêm ao mundo concebidos, gerados e nascidos em pecado, e nenhum ser humano sabe, por experiência própria, o que é inocência essencial. Ninguém é inocente, porque todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós não temos experiência do que é ser inocentes. Nós não temos inocência essencial. Fora Adão e Eva, o único ser humano que tem inocência essencial é o homem Jesus. Jesus feito homem, tendo recebido natureza humana, ele recebeu uma natureza humana como era a natureza de Adão e Eva antes do pecado. Jesus tem inocência essencial, e diferente de Adão e Eva, ele também foi tentado, mas não pecou. Por isso ele continua como homem hoje, assentado à destra do Pai, essencialmente inocente. Jesus sabe o que é inocência essencial, porque ele é inocente no seu ser. No ser de Jesus não há nenhuma culpabilidade. Ele é inocente. Nós não somos. Daniel também não. Quando Daniel diz aqui, foi achada em mim inocência diante de Deus, não é inocência essencial, é inocência atual. Por quê? Porque ao desobedecer aquela lei, ele não pecou diante de Deus. Porque ele desobedeceu uma lei autoritária e não uma lei de autoridade. Então, diante de Deus ele não pecou. Esse é o sentido que foi achada nele inocência. E até mesmo ele fala para o rei que diante de ti, contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Não fiz nada de errado. Não tive nenhum ato errado.
Então Daniel estava na cova dos leões sem ter cometido nenhum ato errado que merecesse ser morto ali pela boca dos leões. Ele estava ali de posse de inocência atual. A inocência atual. A mulher que foi apanhada em flagrante ato de adultério, a mulher de João capítulo 8, levada pelos fariseus diante de Jesus, era pecadora. Mas todos os demais que levaram ela para Jesus também eram. E Jesus disse: se algum de vós não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Todos são pecadores. E Jesus não falou isso porque ele estava acobertando o pecado da mulher, não. Ele estava dando àquela mulher agora a oportunidade de se santificar, não cometendo mais o ato de pecado. E por isso disse para ela: eu também não vou te condenar, mas vou te dizer uma coisa: vai e não peques mais. Não cometa mais esse ato. Olha só, existe uma diferença entre você ser pecador em essência, por natureza somos pecadores. Paulo, como convertido, no Romanos 7, confessou: o pecado habita em mim. Há uma diferença em sermos pecadores. Temos o pecado no nosso ser, grudado na nossa alma. A diferença entre ser pecadores e cometer atos de pecado. E cometer pecados. Na nossa santificação, nós somos chamados a parar de cometer pecados, embora o pecado ainda habite em nós. Por mais que eu queira cometer esse pecado, porque está dentro de mim essa inclinação, por amor ao Senhor, por reverência ao Senhor, por obediência ao Senhor, eu não vou cometer e vou santificar a minha vida. É por isso que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós não podemos evitar pecado, culpabilidade na nossa essência, mas podemos evitar pecado e culpabilidade nos nossos atos, no que fazemos. Por isso Paulo disse em Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O que isso quer dizer? Os que são de Cristo Jesus têm lá na sua carne, têm lá na sua alma paixões e concupiscências, mas eles crucificaram na cruz da obediência, na cruz da santificação, e vivem uma vida consagrada ao Senhor, não cometendo atos de pecado. E quanto mais nós nos exercitamos em não cometer atos de pecado, nós vamos amortecendo a nossa carne, vamos amortecendo as más inclinações da nossa alma e vamos santificando as nossas vidas. Porque quando Jesus voltar, sabe o que Ele vai nos dar de presente? Quando Jesus voltar, Ele vai nos dar de presente, para o resto da eternidade, inocência essencial. No céu, é no céu que nós teremos a experiência de ser inocentes diante de Deus. Hoje nós não sabemos o que é isso. O pecado habita em nós, não somos inocentes. E temos que nos esforçar para ser inocentes nos nossos atos, para manter inocência atual.
É assim que nos santificamos, em Cristo Jesus. A santificação é a maior obra e a mais difícil obra que os filhos de Deus têm que fazer em sua própria vida. Porque quem não fizer essa obra pode ter feito um monte de outras obras para Deus e para pessoas, mas no céu não entra, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.